Olá, você vai fazer a segunda fase do exame de ordem em Direito Civil. No vídeo de hoje, eu vou trazer a tabela das peças cobradas no exame de ordem desde o 20º exame, as peças mais cobradas para você praticar, otimizar o seu estudo, a estrutura dessas peças mais cobradas e, no final, dicas eficientes de estudo. Certo? Eu sou a Cris. Sou advogada e administradora judicial e o meu objetivo nesse canal é ajudar você a passar logo na segunda fase do exame de ordem, te dando dicas valiosas e eficientes de estudo, sem juridiquês e sem complicação. Tá pronto para sua aprovação? Então pega papel, caneta e o seu vade-mecum e vem comigo. Pessoal, eu fiz um apanhado das peças mais cobradas no exame de ordem desde o 20º exame, que foi lá em 2016. E por que essa data? Porque foi quando entrou em vigor o Código de Processo Civil, que, como a gente sabe, acaba repercutindo em todas as disciplinas, principalmente aqui em Direito Civil, né? Então vamos lá, deixa eu te mostrar essa tabela. As peças que foram cobradas em Direito Civil foram ação de alimentos, apelação, agravo de instrumento, embargos à execução, temos ali embargos de terceiro. Eu não vou ler todas as peças, se você quiser, você dá uma paradinha no vídeo e dá uma olhada. Aliás, não precisa copiar, tá? Para te ajudar, eu vou deixar o PDF dessa aula aqui no link da descrição. E, em troca, você me ajuda também. Você dá o seu like aqui no nosso vídeo, porque assim o YouTube vai entender que o conteúdo é relevante e vai levar para mais pessoas. Combinado? Então já dá logo o seu like aí e vamos continuar essa aula. Para facilitar a nossa visualização, eu fiz um gráfico das peças mais cobradas em Direito Civil. Recurso especial, você vai ver, foi cobrado apenas uma vez. Embargo de execução, 2 vezes. Embargo de terceiro, 2 vezes. Agravo de instrumento, 1 vez. Contestação, 2. Agora, ó, presta atenção. Apelação, 6 vezes. E petição inicial, 8 vezes. Ou seja, as 3 peças, na realidade aqui são 4 peças, né? As peças mais cobradas são petição inicial, pelo procedimento especial. A banca adora procedimento especial, hein? Lembra, tem procedimento comum e procedimento especial. A banca adora, né, essas petições pelo procedimento especial, porque tem alguns requisitos específicos. O recurso de apelação, embargos à execução e embargos de terceiro. E para te ajudar, eu vou te apresentar, vou te relembrar, né, a estrutura de cada uma dessas 4 peças, certo? Vamos lá. A petição inicial, como ela é a peça mais importante, ela é a peça que dá início ao processo. Além disso, é a petição inicial em todas as disciplinas, gente. É a peça campeã de audiências, é a mais cobrada em todas as matérias. Então, fique bastante atento. Endereçamento, qualificação das partes, autor, do réu, dos fatos, que você vai fazer ali um breve resumo do enunciado da questão. Os fundamentos jurídicos, deixa eu só baixar aqui um pouquinho, os fundamentos jurídicos. Depois eu abro um tópico para tutela provisória, se for o caso. Lembrando, né, colocar ali a probabilidade do direito, o perigo de dano ou risco ao resultado útil. Outro tópico que você precisa estar atento, que é os pedidos. Citação do réu, a concessão de tutela provisória para, aí você vê o que o enunciado está pedindo, a procedência dos pedidos, eu não peço a procedência da ação, eu peço a procedência dos pedidos, certo? A produção de provas, condenação em custas e honorários surbenciais, a opção pela realização ou não de audiência de conciliação, isso é uma exigência ali do 3119, o valor da causa e o fechamento da peça, tá? Então, a petição inicial, você tendo em mente essa estrutura, já vai te facilitar para todas as outras, para embargos de execução e para embargos de terceiro. Vamos ver? Porque, na realidade, essas peças também são petições iniciais, que vão estar atreladas vão ser, né, por dependências, vão ser distribuídas por dependência a um outro processo. Como elas são autônomas, elas vão seguir aquele requisito da petição inicial, só que vão ter alguns requisitos específicos. Então, você sabendo a estrutura da petição inicial, vai ficar muito mais fácil para as próximas. Vamos lá. A estrutura básica dos embargos de terceiro, deixa eu só colocar aqui para você. A estrutura básica dos embargos de terceiro
Você vai ver ali no artigo 319, né, que é da petição inicial, e 674 e seguintes do Código de Processo Civil. Para quem está perdido, né, nem sabe para que é essa peça embargo de terceiro, imagina que você é uma pessoa que não faz parte de nenhum processo, você nem é autor, nem é réu, e tem, por exemplo, a sua conta bancária bloqueada, ou algum bem seu, um imóvel, um carro, enfim, alguma coisa penhorado por um processo que você nem faz parte, ou seja, você é um terceiro de um processo que você não faz parte, você nem é autor, nem réu, não está ligado. Então, você vai fazer a sua defesa, você vai apresentar os seus embargos nesse processo que foi determinada uma constrição indevida, né? O juiz mandou indevidamente penhorar ou mandar fazer um arresto sobre um bem que é seu. E aí você vai entrar no processo. Por isso que uma das exigências dessa petição é você demonstrar a sua legitimidade como terceiro, certo? Então, vamos lá. Endereçamento vai ser ao mesmo juiz que prolatou a decisão lá, né, que deu a decisão mandando fazer a constrição. Eu peço a distribuição por dependência a esse processo onde ocorreu essa constrição, a qualificação das partes, o autor vai ser um embargante, o réu embargado. A tempestividade, é importante demonstrar, a legitimidade, né, a minha legitimidade como terceiro, vou apresentar os fatos, os fundamentos jurídicos, uma tutela provisória, né, que eu preciso demonstrar a probabilidade do direito, o perigo de dano, enfim, se o enunciado da questão te pedir, tá? Os pedidos, aqui você tem que ter uma atenção especial, porque a carga de pontuação é muito grande. Então, eu vou pedir a distribuição por dependência aos autos, né, que eu falei, onde tem ali a constrição, a citação do embargado, a concessão de tutela provisória, se for o caso, a procedência dos pedidos para determinar o cancelamento dessa constrição, né? Eu até esqueci de falar que a suspensão liminar da constrição, o juiz mandou bloquear ali a minha conta bancária. Eu vou pedir para não, né? Suspende essa decisão aí. Peço também a produção de provas, a condenação em custas e honorários sucumbenciais, o valor da causa e o fechamento da peça. Vocês viram que não é difícil. Ela parece muito com a petição inicial, só que tem alguns requisitozinhos importantes. Vamos agora para a estrutura dos embargos à execução. Vocês vão ver, é a mesma coisa, muito parecido com a petição inicial, porque ela acaba sendo uma petição inicial, e muito parecida com essa que a gente acabou de falar de embargos de terceiro. Então, lembrando ali, para quem não sabe nem para que serve embargos à execução, é uma defesa que o devedor vai apresentar num processo de execução. Então, imagina, alguém está me cobrando na justiça por alguma coisa. Como é um embargo à execução, né, vai ser uma cobrança de um título extrajudicial. Para saber quais são os títulos extrajudiciais, está ali no artigo 784 do Código de Processo Civil, tá? Nota promissória, uma confissão de dívida, uma duplicata, enfim. Então, ali são os títulos executivos extrajudiciais. Então, se eu sou o devedor, eu tô devendo, né? Assinei ali uma confissão de dívida, e a pessoa entrou com processo de execução me cobrando isso, eu vou apresentar a minha defesa nesse processo de execução. Então, eu vou fazer por meio de embargos à execução. Eu vou seguir ali os artigos 319, que é a estrutura da inicial, mais o artigo 914 e seguintes do Código de Processo Civil, certo? Então, agora eu quero mostrar para vocês a estrutura básica dos embargos à execução, que vocês vão ver que é muito parecido com as duas peças que a gente falou antes, que é a petição inicial e embargo de terceiro. Lembrando que os embargos à execução é uma ação autônoma que está ali ligada a um processo de execução. Então, exemplo, eu sou um devedor de um título executivo extrajudicial e isso está sendo cobrado na justiça. Então, a minha defesa, eu vou fazer ela por intermédio dos embargos à execução. O fundamento está ali no artigo 319 com o 914 do Código de Processo Civil, certo? Você vai ver que a estrutura ela é de uma petição inicial, porque ela é uma petição inicial.
Só que ela vai ter alguns pontos mais importantes, não? Alguns pontos específicos, vamos colocar assim. Então, bora lá. Endereçamento, a distribuição por dependência, qualificação das partes, autor, embargante, réu, embargado. Preciso demonstrar a tempestividade, o cabimento dessa peça, dos fatos, né, que é o enunciado ali da questão, vou fazer um breve resumo rapidinho, os fundamentos jurídicos, que eu vou lá no vade-mecum, pego ali, vou lá no código, pego, mas eu não vou colocar do jeito que está, eu vou reescrever com minhas palavras, certo? Vou pedir o efeito suspensivo da execução, demonstrando ali, né, a garantia do juiz, a probabilidade do direito e o perigo de dano. Outro tópico importantíssimo de você fazer certinho são os pedidos, a distribuição por dependência aos autos tal, intimação do embargado para apresentar sua impugnação, a concessão de efeito suspensivo, se for o caso, a procedência dos pedidos, a produção de provas, a condenação de custas em custas e honorários, o valor da causa e o fechamento. Você está vendo que é uma petição inicial, só que ela tem ali alguns requisitos específicos. E o que você precisa ter em mente, onde eu marquei em vermelho, essa caixinha vermelha, de todas essas peças que eu estou te mostrando, é onde está a maior carga de pontuação da sua prova. Tudo pontua, endereçamento, a qualificação das partes, até o fechamento da peça, ele é pontuado. Mas a pontuação é baixa. Então, como você sabe, a prova da segunda fase, ela é em duas partes. Eu tenho uma peça processual que vale 5 pontos e tenho as 4 questões discursivas, que somando tudo vai dar 5 pontos. Então, a prova como todo vale 10 pontos. E para passar, você precisa tirar pelo menos 6. O ideal é que tire um pouquinho mais. A sua prova, a sua peça processual, ela vale 5 pontos. Cada tópico desse que eu te mostrei, endereçamento, qualificação das partes, ele tem uma pontuação. Só que a pontuação é baixa. Então, endereçamento, 1/10. Qualificação do autor, 1/10. Do réu, 1/10. Somando tudo, vai ter que dar pelo menos 5. Só que aqui onde está vermelhinho, que é a parte da fundamentação jurídica, você demonstrar esses requisitos essenciais, né? Tempestividade, cabimento dos pedidos, você sai ali de 1/10, você vai para 6, 7 décimos. E aí você consegue garantir uma pontuação mais robusta para sua prova, e aí você já passa logo. Agora, eu quero te mostrar o recurso a estrutura, deixa eu colocar aqui certinho, do recurso de apelação. Para quem não lembra a apelação, eu vou recorrer contra uma sentença, que é aquela decisão que o juiz põe fim ao processo. Lembra que durante o processo, né, o processo começa ali com a petição inicial e vai terminar com a sentença. Ao longo do processo, o juiz vai dar várias decisões que não vão colocar fim ao processo, ou seja, para negar ou conceder uma tutela provisória, enfim, para a distribuição do ônus da prova, não importa. Vai dar várias decisões. Então, essas decisões, elas vão ser chamadas de decisões interlocutórias, que estão dentro do processo. E aí, a depender de cada uma, vai ser ou eu vou recorrer com agravo de instrumento, ou vai ser em preliminar de apelação. Não é o foco desse tema aqui da nossa aula, porque não é um recurso que é o mais cobrado em direito civil. Aqui, o mais cobrado é a apelação, então a gente vai focar só nesse. Então, só que eu quero que você entenda que a apelação, ela é contra sentença, certo? Como ela é contra a sentença, eu vou recorrer, eu vou interpor ela perante o juiz, que prolatou a sentença. O juiz vai mandar chamar a outra parte, vai juntar e vai remeter para o tribunal. E aí, eu preciso, então, fazer 2 partes desse recurso. Uma que vai ser uma folha de interposição e outra que vai ser das contrarrazões. Deixa eu te mostrar que vai ficar mais fácil. Aqui na segunda fase, você já está muito mais próximo do que uma carreira jurídica. Se você for juiz, promotor, defensor, advogado, não importa, o seu dia a dia vai ser trabalhando com peças processuais, que é isso que a gente está fazendo. Então, você estudando, praticando as peças, vai te ajudar, lógico, a você passar logo nessa prova, pegar sua carteirinha e seguir sua vida. Só que também vai te deixar mais próximo do seu trabalho do dia a dia. Essa disciplina aqui, no caso, a gente está falando de direito civil, mas poderia ser qualquer outra, tributário, empresarial. A segunda fase, você escolhe a disciplina.
Eu tenho certeza que você vai passar nessa prova. E se esse vídeo foi útil para você de alguma forma, eu peço que você dê o seu like, porque assim o YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante e vai mandar para mais pessoas que também precisam e querem passar logo nessa prova. Eu te vejo no próximo vídeo.